O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aquele que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse no início, hoje, nesse terceiro domingo do tempo comum, a partir do ano 2019, o Papa Francisco decretou como dia da Palavra de Deus. É claro que todo dia nós precisamos ouvir Deus que nos fala. Mas como no mês de setembro nós celebramos o dia de São Jerônimo, no dia 30, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, tornando a Bíblia numa linguagem popular. Então, a igreja no Brasil, há mais de 50 anos, celebra o último domingo como o dia da Bíblia, dia da Palavra de Deus. Então, até o Vaticano considerou essa situação, autorizando que continuemos a celebrar no último domingo de setembro. Mas, é claro, para nós todos, vamos considerar também hoje, por que não? A palavra de Deus não pode ser somente ouvida, mas deve ser remoída, ruminada, ela tem que entrar no ouvido, voltar sempre, para a gente poder vivenciá-la, colocá-la em prática. No Evangelho nós ouvimos, narrado por Lucas. Lucas, ele foi autor do terceiro Evangelho, como também do livro Os Atos dos Apóstolos. Certamente, Lucas não foi aquele a gente não sabe tanto quanto se ele foi ou não um discípulo de Jesus diretamente. Apóstolo não é evangelista apenas. E consta que ele foi mais um seguidor de São Paulo.
que também não conviveu com Jesus, mas se tornou o grande São Paulo. E Lucas, o grande São Lucas também, que ele é, inclusive, seu evangelho é chamado Evangelho Mariano, porque ele que fala mais detalhadamente de Maria. E ele se dirige também como aquele que ouve e que transmite a palavra de Deus. Se dirige a alguém, Teófilo, pode ser esse Teófilo o nome de uma pessoa, existem pessoas com esse nome, ou a cada um de nós, porque o significado da palavra Teófilo é amigo de Deus. Tem algum Teófilo aqui? Nome Teófilo, claro. Então, todos nós sejamos teófilos, né? E nós todos somos amigos de Deus. Mas, repito, perguntei pelo nome porque existe esse nome de pessoas. É bonito, né? Teós, Deus. Filos, amigo. Como a gente tem outras palavras que podem derivar disso, né? Teofania, que é a manifestação de Deus. Filosofia, que é amigo da sabedoria. E assim, nós todos somos esses que ouvimos, somos ouvintes da palavra de Deus. E aí vem uma segunda parte do Evangelho que ele pega o princípio do primeiro capítulo e a outra metade do quarto capítulo de São Lucas. Jesus, com frequência, ele frequentava o templo de Jerusalém, desde 12 anos, quando ficou perdido lá, com a visita de Jesus, José e Maria, com José e Maria, e ele ficou no templo à volta dos pais. O grande templo em Jerusalém é local de fé, de romaria. Ele foi construído por Salomão, depois destruído numa das invasões de Jerusalém, em que o povo foi levado para o exílio na Babilônia, depois reconstruído e depois destruído novamente por volta do ano 70 depois de Cristo. Não ficará pedra sobre pedra, restando um grande muro, que é chamado ainda hoje o Muro das Lamentações. Mas ele ia com frequência ali para fazer suas orações. E nas outras cidades, é claro que não havia um templo em cada lugar, mas é como se fosse um templo que ainda existem hoje, para os judeus, as chamadas sinagogas. É o local de oração para os judeus, onde eles se reúnem aos sábados. Já era naquele tempo e ainda para os judeus de hoje. Eles têm as sinagogas em que eles param para ouvir ali, para ler a palavra de Deus e refletir. E Jesus frequentava as sinagogas e dava-se a liberdade, quem quisesse ler algum trecho do Antigo Testamento, comentar e abrir o livro, exatamente nessa passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres, para a libertação dos cativos, para curar os enfermos. E ele atribui a si mesmo essa passagem, pois ele fala, hoje se cumpriram essas palavras da Escritura, porque ele veio com esse objetivo, anunciar a boa nova, a libertação, a cura. E como estava prevista a vinda de alguém, e ele já era bem recebido por parte de muitos, ele não é que queira se apresentar com arrogância, mas porque ele queria mostrar quem ele era, que ele veio para cumprir com a missão por indicação do Pai. E assim, nós também não somos Cristo, mas somos cristãos. A palavra Cristo significa ungido. E nós somos ungidos. Quando é que nós fomos ungidos? Nós somos, né? Mas quando nós nos tornamos ungidos? Pelo batismo. Depois, pela crisma. Outros receberam, pode ser que alguém que tenha recebido a unção dos enfermos. Nós, padres, somos ungidos também no dia da nossa ordenação. Mas tudo isso começa no batismo.
Cristo ungido. A palavra crisma tem a mesma raiz, que é a unção, e nós cristãos somos ungidos também em Jesus Cristo. Qual que é a missão daquele que é ungido? A mesma de Cristo. Por isso nós precisamos, como diz, arregaçar as nossas mangas e colocar em prática aquilo que nos foi confiado pelo nosso batismo. O batismo não deve ser apenas um cumprir com a tabela, cumprir com a obrigação, fazer porque é prescrito, mas é um nascimento que nós temos e que pela unção nós assumimos essa palavra de cristão, porque nós devemos levar aos outros a boa nova. É a palavra de Deus. O Papa hoje, pela primeira vez, ele instituiu no ministério aquelas pessoas que não vão se preparar para o sacerdócio, porque o ministério de leitor, de acólito, normalmente são pessoas que se preparam, recebem, os que preparam para o sacerdócio ou mesmo para o diaconato permanente. E uma inovação na igreja, porque ele instituiu esse ministério também para as mulheres. Então é evolução, é um passo a mais. E 2 leigos do Brasil, inclusive uma mulher, receberam o ministério das mãos do Papa hoje. Então, que a gente possa valorizar não apenas como ministério, mas todo aquele que proclama a palavra de Deus. Já tendo assumido pelo batismo essa missão, nós devemos falar, não só proclamar por palavras, mas também com os nossos gestos. Na segunda leitura nós ouvimos São Paulo aos Coríntios. Domingo passado ele já falava sobre a diversidade dos dons. Dom de falar, dom de executar, dom disso, dom daquilo. Quer dizer, nós todos temos dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Agora hoje a gente já fala do corpo. Nós todos temos muitos membros, mas o corpo é um só. Você não vai encontrar com uma mão andando por aí sozinha, ou um pé andando sozinho. Mesmo quem acredita na assombração não vai ver, né? E São Paulo pergunta, vai falar que o pé não vai dizer para a mão, não preciso de você. O olho não vai dizer para o nariz, eu não preciso de você. O nariz não vai dizer para o ouvido, eu não preciso de você. Precisa. Um precisa do outro. A pessoa que tem dificuldade de enxergar, vai mais pelo tato. Se o meu estômago não depender da boca para mastigar pelos dentes, como que ele vai funcionar? Se o ar não passar pelo meu nariz, como que vai chegar no pulmão? Então nós somos um conjunto. Pode ser uma dorzinha lá numa unha encravada, que dói o corpo todo. Quer dizer, o corpo é um só. E que muitas vezes também isso é criado pela nossa cabeça. A nossa cabeça que dirige o corpo, tanto para as coisas boas, pelos nossos atos, e muitas vezes pelas coisas ruins que nós criamos. Eu estou com uma coisa na minha cabeça, tem que tirar isso da cabeça. Mas eu estou com isso, não consigo. É a cabeça que dirige o corpo. Mas também, fala assim, eu tenho na minha cabeça só ideias boas, eu posso até estar ruim, mas eu procuro viver bem a minha vida. Então nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo. Se nós não colocarmos Cristo como cabeça, aí certamente nós vamos ficar, a expressão que o pessoal usa, vamos ficar descabeçados por aí. E nós todos formamos um corpo. Nós todos somos membros desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Cada membro tem a sua função. É claro que às vezes um vai fazer uma vez ou outra a função do outro, mas a igreja como corpo também, cada um tem o seu membro e que deve exercer a sua função, que não pode deixar tudo para um só. Nós temos 2 pernas,
É muito comum quando a gente está com uma perna meio desgastada, com algum problema, vai forçar mais a outra, cria problema para a outra também. Então, se a gente deixar a nossa função para o outro, vai desgastar o outro, vai sobrecarregar o outro. E nós não podemos ser cristão apenas de vir à missa. E vem, assiste à missa. Olhe lá se assiste, talvez só ouve. Missa não é para ouvir nem para assistir, a não ser que seja no rádio ou na televisão. Missa é para participar. Somos parte. Cada membro é parte de um corpo. E eu não posso, assim aleatoriamente, deixar cortar um membro meu, dedo, orelha, nada, porque faz parte. Isso aqui, vamos mudar a estética. Não. Assim também, se perde um corpo, um membro do corpo de Cristo, ele vai fazer falta. Por quê? Fulano está vindo na igreja mais, mas é dele, um só não faz falta. Olha a parábola das 100 ovelhas. Se perde uma, em 100, o prejuízo não é grande. É 1% apenas. Mas o pastor deixa 99 para buscar aquela. Que talvez depois de 99 pode perder outra. De 98 vai perder outra. Aí vai aumentando a porcentagem da perda. Então nós não podemos ficar alheios à nossa missão de cristãos como membros da igreja. E vir assistir, sentar e voltar para casa, achando que estou com a minha missão cumprida. Não está, não. Aqui é a celebração. Mas a nossa missa continua na prática, no dia a dia, na nossa casa, com a família, no trabalho, na rua, onde que for. Porque nós não deixamos de ser membro da igreja, ainda que estejamos num outro ambiente, com outro grupo de pessoas. Nós não deixamos de ser membros desse corpo, cuja cabeça é Cristo. Vamos assumir essa verdade e tenhamos a certeza que se nós colocarmos Jesus que nos oriente, nós teremos sempre uma boa direção. Façamos a nossa profissão de fé.